está falando de padrinho, eu tenho informação exatamente sobre isso. Olha só o que Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais. Você estava mencionando, né, que ele fica com um pé em cada canoa. Bem, na verdade, Ricardo Nunes é que às vezes, né, às vezes a campanha adota uma estratégia de mostrar um pouco mais Jair Bolsonaro, às vezes de esconder um pouco mais Jair Bolsonaro. Mas olha só, o que Bolsonaro publicou no Instagram dele hoje? Olá, amigo de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueça, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Até escrevi uma coluna para o UOL sobre isso, porque o que está acontecendo aí? É importante as pessoas entenderem essa estratégia. O Bolsonaro está diretamente pedindo voto para o Nunes. E isso vem dentro de um contexto. Há um tempinho atrás, semana passada, ele e o prefeito se desentenderam, né? O Ricardo Nunes gravou sem querer aí a coluna, né? Para estancar efeito Marçal, Bolsonaro pede voto em Nunes nas redes. O Ricardo Nunes gravou praticamente sem querer um vídeo de apoio para Joyce Hasselmann, que ela é candidata a vereadora pelo Podemos e é desafeta total da família Bolsonaro. Ele estava gravando ali mais de 600 locuções de apoio para vereador, passou isso daí. Bolsonaro ficou enfurecido, disse que Marçal era uma novidade na campanha, que o prefeito não era o seu candidato dos sonhos. Isso gera um efeito, né? Tem gente que confunde entre os bolsonaristas ali, não sabe ainda que o Nunes é candidato é o candidato do Bolsonaro, acha que é o Marçal, e o Marçal de propósito confunde isso nas redes, ele vive publicando vídeo de apoio ao Bolsonaro. No fim de semana, o Bolsonaro soltou uma nota na lista dele de WhatsApp, dizendo que o Pablo Marçal era um produto estragado, que não precisava provar para saber que era um produto estragado, mas hoje ele veio a público pedir voto. E aí, professor Cláudio Couto, queria trazer para o senhor, porque a campanha do Ricardo Nunes, ela vive essa dualidade, né? O Bolsonaro tem uma rejeição alta na cidade de São Paulo, então eles não mencionam tanto, preferem ligar às vezes a imagem do Ricardo Nunes à do governador Tarcísio de Freitas, mas de vez em quando eles mostram, porque o voto bolsonarista vai migrando para Pablo Marçal. E ele dá um repiquinho nas pesquisas e o Bolsonaro vai e entra em cena. E agora ele veio, né, como na convenção, veio a público nas redes pedir voto. Como é que o senhor avalia? Acho que primeiro, Raquel, ele está precisando consertar o estrago do vídeo anterior dele, que é esse em que ele diz que o Nunes não é o seu candidato dos sonhos, né? É mais ou menos como dizer, olha, o Nunes não é lá essas coisas, mas eu estou apoiando. E dizendo, por outro lado, no mesmo vídeo, que o Marçal era um sujeito com muitas qualidades. Então, na prática, ele estava um pouco ali rifando o Ricardo Nunes, mesmo tendo um bolsonarista de quatro costados como vice do Nunes, né? O coronel a qual ele se referiu aí, que foi o presidente do CEAGESP. Então, veja, ele tem que chegar depois e consertar isso. Então, aquele sujeito que no vídeo anterior era um sujeito com muitas qualidades, de repente vira produto estragado, né? E agora ele tem que, na verdade, dizer também que aquele candidato que ele tinha ali por falta de opção, né, que não era o seu candidato dos sonhos, é o candidato dele de qualquer jeito. Então ele está um pouco como o biruta de aeroporto, né, girando para tudo quanto é lado e tendo que corrigir, num dado momento, estragos que ele produziu anteriormente. Agora, é óbvio que o vídeo anterior vai ser extensivamente usado, né? O Bolsonaro falando o que falou do Nunes e falando o que falou do Marçal. O próprio Marçal, imagino, vai espalhar isso o tanto que der. Os próprios opositores ao Nunes, para enfraquecer a sua candidatura e minar a sua candidatura, pode passar por, em algum sentido, jogar água no moinho do Marçal, também devem divulgar esse vídeo e inculcar a dúvida na cabeça do eleitor bolsonarista. A dúvida não é mais apenas a quem ele está oficialmente apoiando, mas
por quem seu coração bate mais, né? A gente sabe que bate negativamente pelos os antigos desafetos. E aí, claro, o evento Joyce Hasselman pesou, porque ex-bolsonaristas, aqueles com os quais a família rompeu, com o qual teve algum tipo de desentendimento no passado, viram inimigos mortais. A gente viu o que aconteceu com a própria Joyce, né, que de líder do governo no início do seu mandato como deputada, no início do governo Bolsonaro, se tornou uma inimiga mortal, ao ponto de que, mesmo estando na mesma coligação aqui em que está o PL do Bolsonaro, o Bolsonaro não aceita sequer que, estando nessa coligação, ela tenha o apoio do candidato a prefeito, que seria o normal, seria o óbvio. Mas essas lutas intestinas aí do bolsonarismo, elas produzem problemas o tempo inteiro para o próprio bolsonarismo e jogam dúvida nas cabeças das pessoas. A gente está vendo duas dimensões dessa luta intestina. Uma, né, nesse enfrentamento antigo com a Joyce, que gera consequências negativas para o Nunes, e aí aquele primeiro vídeo, e agora essa luta, em alguma medida intestina também, em que ele tem que jogar ao mar o Marçal, algo que também o bolsonarismo faz com uma certa facilidade, porque apesar das suas afinidades maiores, do ponto de vista do estilo, do ponto de vista talvez até mesmo ideológico, o seu partido foi lá e fechou acordo com outro, né? E aí ele tem que fazer cumprir esse acordo. Então, Bolsonaro, me parece, está também um pouco perdido e deixando seu eleitorado também um pouco perdido.